Ex-vice-diretor e ex-diretor do IBILSE, que além das suas contribuições acadêmicas, contribuiu para o desenvolvimento da cidade, participando da implementação do Parque Tecnológico de São José do Rio Preto, o professor doutor tem uma vasta trajetória. Episódio 2, Johnny Rizieri Olivieri. Eu vim de uma cidade muito pequena, né, que é onde eu moro hoje, inclusive, né? Voltei às raízes, né? Em Serra Negra. Na época tinha acho que uns 22, 23 mil habitantes, mas era uma cidade assim, tinha um colégio muito bom. Quer dizer, tinha professores muito bons. Então, eles incentivavam a gente para fazer universidade, para estudar, tá certo? E, então, todo aquele grupinho meu do científico, na época, todo mundo saiu para estudar e todo mundo entrou onde quis. Na medicina, no odonto, engenharias, física, eu, química, um outro, matemática, um outro. Lá. Isso é um fruto de um bom ensino que tinha em Serra Negra. E tudo escola pública, né? Não existia escola particular. Era tudo colégio público, né? Eu sempre falo que eu sempre fui um aluno público. Então, eu sempre estudei em escola pública, desde o jardim da infância até a pós-graduação, até o doutorado, sempre em escola pública, né? E acho que isso aí foi uma coisa importante na minha vida. De alguma forma, a gente sempre tenta retribuir esse investimento que a sociedade faz na gente, né? Veja bem, na época que eu estava começando a fazer hoje chama-se ensino médio, né? Era científico na época, né? O átomo eu já tinha ouvido falar, obviamente, né? Foi quando eu comecei a descobrir mais são os detalhes, elétrons, prótons, né? Eu comecei a ficar meio encantado com isso. E durante aquele primeiro ano do científico, né? Aí que eu fui aprender as três leis de Newton, e depois, no ano seguinte, com o eletromagnetismo. Isso foi me encantando cada vez mais, e aí eu decidi realmente fazer física. Naquela época, tinha física em três lugares. Tinha na USP de São Carlos, na USP de São Paulo, que era a mais famosa, e na Unicamp. E teve um colega, um ano antes de mim, que foi para São Carlos fazer física. E ele deu a dica, falou que era muito legal, que era bom lá e tal. E aí eu fui para São Carlos fazer física lá. O curso era novo, para você ter uma ideia, eu sou da terceira turma só. E aí foi lá que eu fui fazendo física, fui aprendendo, fui gostando cada vez mais. E, e a partir do terceiro ano, comecei com uma iniciação científica. Foi na área experimental, na área de cristalografia, em particular em espalhamento de raio-x a baixos ângulos, que é SAX. Estudando carvão vítreo, essa coisa toda. Né? Esses sistemas vítreos era vidro, uma mistura de óxido de boro, óxido de silício, óxido de chumbo, uma mistura disso daí, e a gente queria estudar uma coisa chamada decomposição espinodal. Como que esses átomos, essa mistura, como é que eles se movimentam, como é que eles formam os clusters, como é que é a formação desses clusters. Então, primeiro a gente fazia ele estava no estado líquido, né, aquecia muito, né, e aí jogava ele no meio de duas chapas de aço inox, que dava uma pancada muito forte nesse vidro, ele ficava uma lâmina bem fininha assim, e a gente daí incidia raio-x nele para estudar. Só que, como a gente queria estudar em função do tempo que demorava para fazer esses clusters, nós tivemos a ideia não de fazer mais lâminas paralelas, mas fazer lâminas na forma de estreita e abrindo assim, uma cunha. Onde o lugar mais estreito, a velocidade de resfriamento era maior do que na outra ponta, que a velocidade de resfriamento era menor, porque era mais larga. Então, aí a gente incidia aquele fininho feixe de raio-x em diferentes posições daquela lâmina de vidro. E aí ia estudando como, fazia todos os gráficos e tal, ia estudando como é que se comportava aquele tipo de vidro. Né? Do carvão vítreo, o que a gente estava interessado também era o seguinte, também usava um processo de resfriamento, assim, só que o que a gente estava interessado era a formação de microporos que formava no carvão vítreo para estudar a formação disso aí, como é que ficava, etc. Tal,
propriedades que ele tinha. Mas tem uma curiosidade. Lá, quando eu estava fazendo a graduação, foi que vários colegas aí depois do departamento de física eu conheci lá nessa época. O primeiro que eu conheci foi o Zé Roberto Ruggiero. Ele, na verdade, ele fazia física na Universidade Federal e eu fazia lá na USP. Mas ele, na Federal, só tinha o curso de licenciatura. E o que tinha na USP era de bacharelado. Então, ele fazia também matérias lá com a gente de bacharelado. Aí veio o Chaine, depois mais um ano veio o Marcelo, depois o Márcio. Então, eu acabei conhecendo eles. Não tinha, assim, grandes amizades, mas eu conhecia todos eles dessa época. Né? A história daí de profissional, vamos chamar assim, né? Ela continua de uma forma um pouco diferente do que talvez a maioria das pessoas. A gente não foi contratado lá no instituto e de cara, assim, nenhuma universidade pública. Era uma época que estava muito difícil arrumar um emprego. E aí apareceu uma chance, eu me lembro direitinho, eu estava assim, no pátio lá, né, fora, na física, lá em São Carlos, eu já estava começando, já estava fazendo mestrado. Aí chegou um outro colega, lá, o professor Silvio Crestana, que depois foi até presidente da Embrapa. Chegou lá e falou, Johnny, vem aqui, conversar uma coisa com você. Eu trabalho lá em Barretos, ele falou, na Fundação Educacional de Barretos, e está precisando de professor de física. Você gostaria de dar aula lá? Mas para mim foi assim, é emprego, eu estava casado já, eu precisava, né? Emprego é emprego, né? E aí topei assim, na hora tal, né? Aí fui para casa contar para minha mulher, aquela coisa toda, né? Isso foi mês de fevereiro, começo de fevereiro. Logo depois, uns 15, 20 dias depois, já comecei a dar aula em Barretos, né? Então a gente fazia pós-graduação em São Carlos, morava lá, e viajávamos para Barretos. E não foi só eu, não. Fui eu, foi o professor Marcelo, o professor Chaine, o próprio Silvio, que estava lá, o professor Oswaldo Bafa, que é da USP de Ribeirão Preto. Foi uma turminha até meio grande. E assim eu fiquei alguns anos lá, tá certo? Foram 6 anos nessa idas e vindas. Eu terminei o mestrado, ia começar um doutorado, aquela coisa toda, né? Até que um dia a gente estava um domingo à noite, numa pracinha lá em São Carlos, né? E aí o que que acontece? O professor Márcio já estava trabalhando aí em Rio Preto, na física de Rio Preto. Aí ele falou o seguinte, olha, pessoal, e a gente estava todas as crianças, todo mundo tinha os filhos pequenos, né, assim, entre 2 a 4 anos de idade, sei lá, uma coisa assim, né? Tudo catatalzinho. E as crianças estavam brincando lá, nós estávamos conversando e tal. E aí ele falou, olha, vai abrir um curso de engenharia de alimentos e vai precisar de professor de física, né? Vocês estão interessados? O Marcelo, o Chaine ficaram meio assim, não falaram nada. Eu falei, eu estou interessado, sim. Tá certo? Aí fomos prestar concurso, né? Fui ele, convidou outros colegas também lá da pós-graduação de São Carlos, né? Aí fomos prestar concurso lá na física aí em Rio Preto. E eu passei em primeiro lugar, fiz toda a minha vida aí em Rio Preto. O concurso era o seguinte, era um exame de currículo, né? Mas todos nós estávamos mais ou menos no mesmo nível, né? Fazendo mestrado, ou terminando mestrado, coisa assim. Então, a diferença curricular era muito pequena, entende? Assim, a qualidade do currículo, né? E depois tinha uma entrevista, certo? E uma coisa muito importante que foi assim, um diferencial é dar uma aula. Como eu estava há muito tempo já dando aula em Barretos de física, e nenhum deles tinha experiência nenhuma didática, então para mim foi assim, facílimo, né? E aí foi sorteado um ponto lá, me lembro até hoje, foi o ponto foi aquelas coincidências, aquelas sortes, né? O ponto que foi sorteado para mim foi Lady Gauss, uma coisa que eu adoro até hoje, sabe? Eu acho lindo de morrer aquela parte do eletromagnetismo de Lady Gauss, né? Aí começa uma outra história. É a minha história com a física de Rio Preto. Quando eu cheguei aí em Rio Preto, nós éramos um grupo muito pequeno. Já estava aí o professor Eikit, o professor Luiz,
o João Ruggiero, o Zé e o Márcio. Eu fui o sexto que chegou aí. Passado um certo tempo, o professor Luiz veio a falecer e um pouquinho depois, mais um pouquinho, o professor Eikit se aposentou. E então a minha chegada aí foi assim, nesse pequeno grupo aí. E não era assim um departamento de física, era alguns professores davam aula de física dentro do departamento de matemática. Chamava-se DANI, Departamento de Análise Numérica e Estatística. Foi uma época muito interessante na universidade, de uma agitação que tinha assim, na universidade, que foi uma época de discussão dos seus estatutos, do seu regimento interno, aquela coisa toda, né? Tinha uma efervescência política muito grande na universidade, né? Em algum momento ali, abriu uma brecha, dizendo o seguinte, que era permitido durante um certo tempo grupos, com até acho que 7, 8 professores, criar um departamento. Nós não deixamos passar batido, não. Nessa época, o professor Chaine e o professor Marcelo já estavam com a gente, então deu o número suficiente para criar um departamento. E criamos, fizemos uma proposta e criamos um departamento de física. Mas é muito interessante, porque era um departamento de física, mas a gente também continuava misturado lá com a matemática, porque não tinha espaço físico. Para você ter uma ideia, quando eu cheguei aí, não tinha nem sala para mim. Eu fiquei durante, acho que um mês e meio, puseram uma mesa no corredor, lá no departamento, no corredor. E eu, durante o dia, eu fazia minhas coisas ali, ou ia dar aula, né? Uma coisa assim, tivesse que escrever, trabalhar ali, era ali que eu fazia, estudava no corredor, gente passando, e olha no corredor, olha só, no corredor. Aí teve um professor, o professor Baida, da matemática, que acho que ele ficou com pena de mim e falou assim, Johnny, vem aqui, vem para dentro da minha sala, vai. Vamos ajeitar aqui, vamos pôr 2 mesas aqui, fica meio apertado, não tem importância. Aí o Baida me acolheu. Aí que eu passei a dividir uma sala com ele. E aí foi crescendo tal, e nessa época também a matemática, para o pessoal que hoje é a computação, está lá, e estatística, aquele pessoal conseguiu a construção daquele prédio que está lá embaixo. E nessa construção, quando terminou a obra, sobrava muito espaço lá. Então nós fomos juntos, a física foi junto, nós fomos lá para o departamento onde é a computação lá. Mas logo em seguida a gente fez uma pressão muito grande. Primeiro nós fizemos um projeto muito interessante para a reitoria, que visava a nossa formação, o nosso crescimento, e, em contrapartida, a gente ia criar um curso de física, um curso de pós-graduação, tudo isso lá. Então, era um projeto muito bonito que nós apresentamos para a reitoria. E a reitoria encampou esse projeto. Encampou, gostou, era um compromisso. Eles cumpriram a parte deles, construíram o prédio para a gente, só que era assim, era um prédio igualzinho o outro da matemática. Não podia ter diferença, porque eles não queriam pagar novos arquitetos, nada disso aí. Então foi aquele mesmo prédio. Tudo bem, nós aceitamos. Aí nós mudamos para onde é o departamento de física, certo? Então isso foi um momento muito importante, que a gente se formou, né? O pessoal já terminando o doutorado. Aí nós criamos o primeiro curso de pós-graduação na física, em biofísica molecular. E passado alguns anos, 2, 3, 4 anos, não sei, nós criamos o curso de graduação em física biológica. Então, foram assim, a nossa resposta para a universidade, a contrapartida nossa, nós cumprimos integralmente. Inclusive, nós fizemos aquele, foi o primeiro plano, depois nós fizemos um outro tal, mas o importante foi aquele primeiro, deu um norte assim, para a gente. Cada professor estava lá, com exceção do Márcio e do João, que atuavam já em biofísica, todos os outros faziam outras coisas. Eu fazia espalhamento de raio-x em sistemas de estado sólido.
O Zé Ruggiero, ele trabalhava em teoria de campos. O Chaine fazia também alguma coisa nessa área, por aí, assim, tal. O Marcelo fazia outra coisa, cada um atuando de um lado. Então, você veja bem, nós estamos em São José do Rio Preto, a 450 quilômetros da capital, lá, né, para quem está em São Paulo, é o fim do mundo de distância, tá certo? Não tinha perspectiva nenhuma de pesquisa, de nada, assim. E aí, qual era a nossa chance de apresentar e ter, assim, conseguir levar adiante projetos na FAPESP, no CNPq? Era muito pequeno. Então, o que, que nós resolvemos fazer? E nessas discussões que a gente se reunia de vez em quando, tal, até fora do departamento, tal, a gente resolveu por que, que a gente não trabalha todo mundo numa única área. E, escolhida a área, os outros mudam para essa área ao longo do tempo. Como o João e o Márcio já eram mais antigos lá e já estavam, né, mais estabelecidos, então o acordo foi que todo mundo ia migrar para física biológica, para biofísica, certo? Então foi essa a ideia. Eu larguei o que eu fazia e passei a fazer, trabalhar em sistemas biológicos. Tive que aprender tudo, me atrasei, minha pós-graduação, entendeu? Demorou muito, porque eu tinha que mudar, eu não entendia nada de biofísica, tá certo? Eu tive que aprender tudo devagarzinho, não só eu, o Zé Ruggiero também, o Chahine, todo mundo teve que aprender tudo de novo, tá certo? Mas não importa. A hora que a gente conseguiu aquela massa crítica, foi quando nós conseguimos aí fazer projetos para a FAPESP, conseguimos apresentar bons resultados e tal. E tem aquelas umas curiosidades nesse meio de caminho. Eu me lembro que a gente falou assim, olha, nós somos um ilustre desconhecido para a FAPESP. Como que a gente pode ficar um pouco mais conhecido? Vamos convidar o diretor científico para nos conhecer. Convidamos o diretor científico da FAPESP, ele foi lá, visitou o departamento, foi em sala por sala, conversou com todo mundo, pediu assim, me lembro que foram vários diretores foram lá, mas eu me lembro que no documento eles falaram assim, antes de começar a conversar com vocês, trago a produção científica que eu quero dar uma olhada. Aí fomos fora, vai lá, pega os artigos que a gente tinha publicado, tá, apresentamos para ele. Né? Ele começou a olhar, tá. Depois que ele resolveu conversar com a gente. Mas daí foi crescendo, foi conhecido, então os nossos projetos na FAPESP começaram a ser atendidos, tá certo? E isso foi muito importante, certo? A gente nunca se escondeu, a gente sempre teve a coragem de se mostrar, tanto para a universidade como fora, para os órgãos de fomento, né? E nessa daí nós fizemos foi o início da internet, sabe? Antigamente aí só tinha, no campus inteiro, tinha aqueles computadores lá, 286, 386. E nós fizemos um projeto grande, trouxemos Workstation. Foi a época do começo do e-mail, da internet e tudo mais, né? E quem gerenciava a internet do campus eram os nossos computadores. Não tinha um polo computacional, não tinha nada. Era lá no nosso departamento que ficava a máquina que gerenciava para a escola inteirinha, para os 200 professores, entende? E começou assim. Pô. Então, a física sempre teve uma certa vanguarda nessa coisa toda. Né? E a minha história pessoal daí, eu comecei a trabalhar com sistemas biológicos, e no começo, eu me lembro que eu comecei a mexer um pouco com hemoglobina, depois com mioglobina. E qual era a ideia? A ideia era o seguinte, ó, uma proteína você cristalizava e fazia a estrutura cristalina dela, tal como vocês sabem como é que acontece. Tá certo? Então, a posição dos átomos, mas é a estrutura fixa. Né? Muito bem. A ideia naquela época era fazer o seguinte, e o que acontece com a estrutura, a forma dessas proteínas, sem ela estar cristalizada, se ela estiver em solução, como no meio ambiente, como se ela estivesse no nosso corpo. O que acontece com a forma dela, com a estrutura?
Ela abre, fecha, como é que vai ser? Certo? Aí, como que a gente ia estudar isso? Uma das ideias é usando o espalhamento de raio-x abaixo usando, que a gente podia estudar ela em solução. As proteínas estudavam em solução. Então, vamos ver o que faz com a hemoglobina, com a mioglobina, eu comecei a mexer, mas eu apanhei muito, não dava certo, porque eu tinha que purificar, eu tinha que obter a proteína, por exemplo, a hemoglobina, ou uma hemoglobina falciforme, inclusive, que eu trabalhei um pouco, ou a hemoglobina, assim, forma mais pura possível. Tirar ela de todas aquelas coisas do plasma, no meio da célula, tudo, limpar tudo. E não tinha nada em Rio Preto, eu tinha que fazer em São Carlos isso. E o meu professor, o meu orientador, era de uma área. E tinha, ou quem que eu precisava do apoio, era de outra área do departamento da física. E tudo isso era muito complicado, entendeu? Tinha assim, uma certa má vontade, às vezes. Não é que era proibido, mas não tinha uma facilidade muito grande. E eu ia fazer as medidas com aquilo que eu obtinha, não dava nada, porque era uma mistura, eu não conseguia purificar ao ponto de ter um resultado só de hemoglobina ou só da mioglobina. Com isso eu perdi também muito tempo, até que um dia, assistindo um seminário do professor Inan Chernovic, ele estava dando um seminário lá na física, e eu estava assistindo o seminário dele, e ele estava falando da albuminas. Naquela época não tinha assim, a estrutura cristalina dela ainda, porque ela tinha uma dificuldade muito grande. As pontes de disulfeto dela eram muito assim próximas. Então, o que acontece? Ela não dobrava, a proteína não conseguia dobrar direito e travar ela, de ficar no formato. Então, ela ficava meio solta. Era assim, um sistema assim, meio, né, não muito travado, rígido. Né? E, então, para fazer um cristal lá, estava muito complicado, não se tinha. E aí foi a ideia de usar o baixo ânodo, né, em solução, certo? Só que tinha uma vantagem enorme. A hemoglobina você comprava ela extremamente purificada. Isso facilitou muito a vida, certo? Bom, então vou eu lá na albumina, daí mudei o sistema, tal, trabalhar com albumina. Nesse meio tempo, a gente conseguiu um espectrômetro da Alemanha Oriental, tá certo? Foi uma maluquice na época, um projeto que a universidade fez, e acabou, eu consegui enfiar lá um difratômetro de raio-x lá no projeto e ganhamos o difratômetro. Mas era muito ruim. Ele mais ficava parado do que funcionava. Aí, passado um tempo, anos, o professor Arne também fez um projeto daí, e ele conseguiu um difrator mais novo, né, mais moderno e tal. Bom, aí a gente conseguiu fazer algumas medidas lá. Mas eu tinha uma dificuldade, tinha a intensidade que a gente precisava de raio-x, que a gente obtinha nesse laboratório, para o baixo ângulo, era pequena, não era muito grande. E eu precisava de uma intensidade maior para poder obter os resultados bons, porque o que acontece no baixo ângulo é que o ideal é se você tivesse uma molécula e você faz o espalhamento de raio-x de uma molécula. Mas, obviamente, você não tem uma, você tem um monte. Tá certo? Você tem um monte, mas você vai diluindo, 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 para ficar, vamos chamar assim, entre aspas, com a menor quantidade possível. Isso é uma boa diluição. Para diminuir a interferência no espalhamento entre as moléculas. Certo? Porque uma espalha, atinge a outra, tal, isso dá uma interferência muito grande no sistema. Então, a gente faz toda uma correção matemática depois do tratamento de dados. Mas mesmo assim, você precisa estar bem diluído. Só que acontece o seguinte: quando você tem um sistema muito diluído no baixo ânodo, você precisa de uma intensidade de raio-x muito grande. E a gente só conseguiu resultados finais, entendeu? Foi da minha tese, do doutorado, daí, que era nos anos 80 lá, e quando inaugurou o síncrotron, em Campinas. Porque daí a, a potência era muito grande lá, a intensidade do raio-x era muito grande. Aí obtive os resultados legais, publiquei, fiz a tese, aí foi.
isso daí, né? Sempre no experimental. Comecei lá no, na iniciação científica e fui embora sempre na área experimental. E também eu nunca mudei de campo, assim, nunca saí nunca fui para ressonância magnética, nem fui para ótica, foi sempre dentro do setor de raio-x. Hoje estou aposentado, né? Hoje eu não tenho nenhuma frente mais. Mas eu sempre trabalhei, assim, no começo, era estado sólido, mas depois que eu fui para a área mais, assim, biológica, eu comecei com hemoglobina, com um pouco de mioglobina, que tive enormes problemas, e depois a albumina, que fiquei muito tempo com ela, tal, para obter resultados e tudo mais, né? E depois alguns outros sistemas, assim, também que a gente fez outras coisas, tal, junto com o pessoal já do departamento aí, tá certo? Com o professor Arne, com o professor Walter, que esteve aí na época e tal, a gente já fez mais algumas coisas, né? Mas então foi sempre assim, com essas proteínas que eu mais trabalhei. Na biologia, em medicina, a ideia sempre foi, pelo menos naquela época nossa, que era mais incipiente, era o começo daquela explosão de conhecer as proteínas, por que ela dobra, por que faz o fold, né? Por que ela liga aqui, liga ali, né? Como é que ela trabalha, como é que ela se desdobra e dobra, entendeu? Então, por quê? Para saber como que funciona no nosso organismo e tudo mais. E se você pode ou não ligar alguns outros compostos nela, fármacos, para combater doença e tudo mais. Mas para fazer isso, você tem que saber a estrutura dela, certo? Então, eu sempre tive ligado na parte de estrutura, né? Então, veja bem, então você vê, tá, a estrutura de uma proteína está assim. Muito bem. Se eu quiser ligar um determinado fármaco nessa macromolécula aqui, como é que eu tenho que fazer? Como é que ela se comporta? Entende? Então, sempre foi nesse caminho. E aí vem, a hora que você faz isso, você entende. Primeiro você vai entender como é que é esse folding, como é que ela dobra, certo? Como é que são as forças envolvidas, como é que é. Então, isso é uma física básica, né? Então, como é que funciona? Aí depois, fala assim, bom, se funciona assim, o que eu posso fazer, em termos assim de ligar algumas coisas, alguns outros fármacos nela, tal, para produção de remédio, produção outra coisa assim, entende? Para combater algum mal que você tem no corpo, tá certo? Que tipo de mudanças que eu posso fazer? Mas principalmente na produção de talvez de medicamentos e tudo mais, né? Mas, mas o mais importante, talvez na época pelo menos, era entender como que ela funcionava, como que era feita, quais são as forças envolvidas, por que ela dobrava assim e não assado, e assim por diante. Essa era o foco nosso. Porque a partir do momento que você entende quais são as forças envolvidas, por que é assim, por que ela dobra desse jeito, aí você trabalha com ela, você sabe o que você tem que fazer para modificar uma posição dela, para fazer isso, para fazer aquilo, tá? Certo? Para combater uma determinada doença e tudo mais, né? Aí os biólogos e tudo mais fazem o trabalho deles. Mas a partir do entendimento de como que funciona. Entende? Nós fomos assim, aprendendo assim, aos trancos e barrancos, como é que funcionava e tudo mais. Certo? Para poder aplicar a ferramentaria da física em cima do sistema biológico. A hora que começou a surgir a biofísica, que entrou a física na área biológica, explicou-se muita coisa. Por que era assim, como que era assado, com as suas forças envolvidas, como é que faz isso, como é que faz assado, entendeu? E isso foi a física que fez. Então, o grande entendimento microscópio, né, em termos moleculares da biologia hoje, foi a física que proporcionou. Para entender aquele sistema, precisou da física. Eu acho que o físico, ele é aquele pesquisador que tem um enorme interesse em saber como que a natureza funciona. Se você quer saber coisas de arte, é uma coisa. Se quer saber de medicina, mas como que a natureza funciona? Como que funciona os astros? Como é que é a movimentação dos corpos celestes?
como é que faz isso, como é que faz... E depois, como é que funciona a mecânica quântica, como é que são os átomos, como é que se ligam, como é que... Isso é a física que tem essa paixão de entender a natureza, de descobrir como que a natureza funciona. E a gente sabe uma parte só. Até hoje, tá certo? Apesar de uma explosão de conhecimento que houve nos últimos 50 anos, 70 anos aí, mas ainda assim a gente sabe uma pequena parte, certo? Não sabemos tudo. Então, o físico é aquele profissional que quer, ama entender como que a natureza age, como que a natureza funciona, por que que é assim não sabe. E a gente faz propostas, faz suposições, faz medidas e, com o passar do tempo, outras propostas vêm, derrubam às vezes aquela, ou complementam aquela, como, por exemplo, um clássico, uma coisa é Newton, né? O sistema clássico das leis de gravitação de Newton. Funcionaram muito bem, funciona bem, por uma certa velocidade, por um certo jeito. Depois foi complementada com a relatividade geral, a relatividade especial e depois a relatividade geral. Certo? Então, a relatividade veio para complementar um conhecimento que não era suficiente mais para explicar. E do mesmo jeito, a mecânica quântica que veio para explicar outro no micro, né? A física é isso aí, pô. Ela vem, explica, depois vem um outro grupo de física mais fácil, explica mais um pouco mais a coisa, e a gente vai tentando entender a natureza. Mas é uma paixão, assim, uma dedicação incrível assim, para a natureza, entender a natureza. Isso dá um prazer muito grande. É você saber como que funciona, como que é. Por exemplo, a gente pode pegar um celular na mão, né? Falar assim, que bonitinho, né? Tecla lá, tal, toca, fala no telefone e tal. Mas como é que ele funciona? O que tem lá dentro dele? Como é que é? Entendeu? O físico tem essa curiosidade nata dele. Ele quer saber como que funciona, como que está lá por trás, como que está, como é que faz daqui para lá, como é que... é isso que o físico quer saber, sempre. Como que funciona a natureza. Eu acho que o pessoal que de alguma forma está fazendo física, terminando física e tudo mais, é um grupo de jovens que tem essa curiosidade que eu falei para você agora há pouco, que tem essa vontade de saber e de entender. Eu acho que nós, aqui nesse país, a gente precisa muito, muito de vocês, jovens, para a gente dominar toda uma tecnologia que existe, para entender, para dar independência até para o nosso país. Nós precisamos de mais gente pensando, mais gente tentando entender como é que funciona, explicando, dominando a física, dominando a tecnologia. Então, é extremamente importante que vocês continuem nessa coisa. Se vocês vão ficar na universidade, fazer carreira acadêmica, ou vão para uma indústria, isso não importa. O importante é que vocês ajudem a construir esse país. Entendeu? Ajudem a entender cada vez mais a natureza e contribua para o desenvolvimento da sociedade. A física é extremamente importante para dar essa independência tecnológica. Vão em frente, façam isso aí, continuem estudando, tal, que vocês vão ter sempre um prazer muito grande dentro de vocês de serem físicos, de conhecer e estar na vanguarda do conhecimento mundial. Eu sou Johnny Rizieri Olivieri, professor de física aposentado do IBILSE, Unesp, IBILSE. Então essa é a minha história. Eu sempre procurei atuar na universidade também na sua administração. Então, eu sempre participei de órgãos colegiados, participei do CEP, participei do CAD, do Conselho Universitário muitos anos, da nossa congregação aí do IBILSE. Também atuei fui vice-chefe do departamento, fui chefe do departamento, fui vice-diretor e diretor. Agora, isso é o que eu fiz aí dentro do IBILSE,
além da parte acadêmica mesmo, né? Assim, uma contribuição que eu procurei dar para a administração da universidade, né? E também fora da universidade. Quando eu estava, acho que eu era vice-diretor, ou diretor já, não me lembro direitinho, eu fui convidado pelo prefeito para participar de uma grande discussão que teve aí em Rio Preto, foi na questão do tratamento de água, esgoto e tudo mais, né? Então, eu participei de um grupo grande que discutiu muito o sistema adotado, etc. E tal. A gente fazia reuniões aí na nossa congregação, inclusive, porque existia uma disputa grande na cidade, né? E a universidade sempre foi considerada campo neutro. Então, as reuniões e tudo mais ocorriam muito aí na sala da nossa congregação. Eu participei também, a convite da administração municipal, quando começou a primeira gestão do prefeito Edinho Araújo, lá para trás, acho que foi em 2000, alguma coisa assim, 2000 e pouquinho, ele criou um sistema de previdência municipal, que era obrigado por lei, o Congresso Nacional falou que toda cidade acima de um certo tamanho tinha que ter o seu próprio sistema previdenciário. E aí ele criou a Rio Preto Prev. Então começou do zero. E ele me convidou para ser presidente do conselho da Rio Preto Prev, né? Então a gente começou do zero, criamos todos os estatutos dela, as normas, aquelas coisas todas, né? Foram 4 anos, acho que eu fiquei mais, acho que eu fiquei uns 6, 7 anos lá. Entendeu? Tinha reuniões eventuais, assim, uma vez por cada 15 dias, 20 dias, tinha uma reunião, e a gente foi criando tudo mais. Deixamos um órgão assim, funcionando muito bem, com superávit no seu orçamento e tudo mais. E foi uma época uma contribuição boa que a gente deu para a cidade nisso aí. Mas tem uma outra coisa que eu chamo assim, nesse aspecto de contribuição para a cidade, eu chamo de minha menina dos olhos. Tá certo? Aconteceu o seguinte, quando eu estava na direção do Instituto, já na época da vice, mas quando eu estava na direção do Instituto, eu pensava que a gente fazia muito pouco para a sociedade, no seguinte sentido, de transmitir o nosso conhecimento diretamente para a sociedade. Então, veja bem, nós fazemos isso, mas nós fazemos muito bem na parte de pesquisa que você publica e tudo mais. Então, é a parte de pesquisa. Nós devolvemos um serviço muito importante para a sociedade, que é o ensino. A gente transmite esse conhecimento para os novos alunos e tudo mais. Então, é o ensino. Mas tem uma parte de extensão que é o seguinte: como que eu posso levar da maneira mais rápida possível o que a gente faz dentro da universidade para a sociedade, para os empresários, que é o setor produtivo, certo? Então, se a gente aprende e desenvolve uma nova tecnologia aí, como que eu posso levar isso, essa informação, essa coisa mais rápida para a sociedade? Bom, a ideia que surgiu era de um parque tecnológico. Mas antes de ter a ideia do parque, eu pensava isso. Aí, um dia, teve uma reunião, algum evento, tudo mais, lá no CIESP, que é o Centro das Indústrias aí de São José do Rio Preto. E eu conheci o presidente na época lá, que era o Mauro Mano Sanches. E trocando figurinha com ele, conversando, eu descobri, ali na conversa tal, que ele também estava querendo que a universidade participasse mais das coisas, né, industriais, comerciais, industriais, né? Quer dizer, trouxesse mais conhecimento mais rápido lá. Então nós ficamos assim animados, tal, como conversando. Paralelo a isso, o professor Orlando Bolsoni era o secretário na prefeitura, lá que cuidava dessa parte. E também tinha essa ideia, porque Rio Preto já tinha vários
distritos industriais. E aí ele pensava também ter uma coisa mais sofisticada, seria um distrito tecnológico, que depois o nome correto seria um parque tecnológico. Então, juntou-se assim vários atores, entendeu? Vários setores da sociedade, a universidade, a indústria e o setor público pela prefeitura, querendo a mesma coisa. Olha, aí a gente começou a se reunir, trocar ideia, e fazia isso, fazia aquilo, e foram anos fazendo. Porque primeiro tinha que arrumar uma área, depois tinha que arrumar não sei o quê, depois, sabe, foi criando estatutos, foi criando isso, foi criando aquilo, até que chegou um determinado momento em que precisava da aprovação da Secretaria de Ciência e Tecnologia de São Paulo. Aí nós fizemos um projeto, apresentamos para a secretaria, lá levou para a secretaria enviou para Rio Preto pessoas, foram duas pessoas, para fazer uma análise da cidade, das indústrias, da universidade, tudo que existia, para ver se era compatível, de que maneira fazer. Porque a gente fez a proposta de ter uma área química, de uma área médica e também de um polo joalheiro, que é muito desenvolvido aí em Rio Preto e tal. Então, nós fizemos essa proposta lá, né? Basicamente disso. Aí veio o pessoal para analisar. E eu fui o responsável para acompanhar em todos os momentos. Tal. Então, dentro da universidade, tanto da Doibilce como da FATEC, das particulares, o que eles podiam contribuir, da FAMERP, e fomos em, acho que, mais de 50 indústrias aí em Rio Preto. Eu conheci assim, um parque tecnológico de Rio Preto, de todos os setores, certo? Fomos num monte de indústrias, e chegava, entrevistava, explicava qual era a proposta, etc. Tal, ver se eles tinham interesse e tal, porque já teve uma prévia, ele não chegava de orelhada lá, mas teve já uma pré-inscrição das indústrias que estavam interessadas, né? Então aí nós fomos nela, explicamos direitinho e tal, e vimos o que eles produziam. Bom, aí a Secretaria de Ciência e Tecnologia aprovou e foi criado o Parque Tecnológico de São José do Rio Preto, tá certo? Então, isso demorou mais de 10, 15 anos, acho que 16 anos, essa história toda. Então, foi assim, um longo caminho até a criação do Parque Tecnológico, que funciona hoje, direitinho e tal, né? E é um local que, para indústrias, com aquele espírito de inovação, o espírito que tem contratar profissionais para fazer pesquisa ou continuar desenvolvendo tecnologia lá dentro, melhorar produtos. É esse que é a ideia do parque, né? Eu acho que é um local excelente para os alunos da física biológica que não seguirem carreira acadêmica, né? De repente, o parque é um enorme campo para eles trabalharem e desenvolver.